Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, se você já é inscrito. Se não é inscrito, já te peço logo, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações. É assim que você vai nos ajudar, a mim e outras pessoas que trazem conteúdo com muita informação, de muita qualidade, a continuarem fazendo vídeos. Veja só, eu me comprometi com você a fazer vídeos sobre os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E eu já fiz três, na verdade, um primeiro onde eu avaliei o debate, o primeiro debate na TV aberta pela Band, depois fiz outros dois, onde eu fiz uma avaliação em cada um deles de três candidatos. E ficou faltando esse último, para falar do Arthur Duval, da Joyce Hasselmann, do Celso Russomano e do Márcio França. Eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros dois anteriores, porque eu fui atrás de informações, por exemplo, de processos que eles têm em aberto, dos seus vices, né? Falar um pouco dos seus vices, o que tinha sobre eles na internet. Mas eu acabei, nesse período, vendo todos os debates que estiveram disponíveis. Debates na internet, que foram vários, no Estadão, na Veja, em outros dois canais que eu já tinha feito a avaliação. Teve um debate entre o Orlando Silva e o Arthur Duval, que eu também assisti. E ontem, na data de ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira 13, para que você possa vê-lo mais tardar no domingo 14, porque a eleição já é no dia 15, aí talvez eu faça outro depois, quando a gente souber quem serão os candidatos do segundo turno. Mas eu vou fazer, diferente daqueles, eu vou fazer de improviso, digamos assim. O que eu quero dizer? Eu fiz anotações sobre o debate, mas eu não vou falar, né, levantar processos, etc., porque eu percebi que isso, embora tenha relevância para nós sabermos sobre quem nós estamos falando, é de pouca relevância, porque isso não significa que essa pessoa seja honesta ou não. Principalmente para mim, enquanto advogado, a gente sabe que muitas vezes estar respondendo a um processo não significa necessariamente que você fez coisa errada. Embora a gente tenha que fazer umas certas ressalvas quando esse processo é criminal, como no caso do Boulos, por conta das invasões, mas até aí eu vou manter essa ressalva em virtude do trabalho que ele diz fazer, né, um trabalho social. Então, fica aqui feita a ressalva, eu vou fazer de improviso. Eu vou começar falando daquele que apareceu em primeiro lugar, depois passou para a segunda e agora já está ocupando a terceira posição, que é o Celso Russomano. Não é a primeira vez que ele faz o chamado voo de galinha, né? Você deve saber que a galinha não voa propriamente. Ela bate asas e consegue fazer pequenos voos. O fato é, ele representa a velha política, digamos assim. Ele é o retrato daquilo que a gente já viu em todos os anos anteriores, por todos os candidatos que já passaram pelas eleições nacionais, seja para deputado federal, deputado estadual, prefeito, governador, presidente. Ele é mais do mesmo. Por quê? Porque é demagogo. Ele vai de acordo com o andar da carruagem, digamos assim. Então, por exemplo, vou citar um exemplo prático para te determinar quem é. Ele, no começo da campanha dele, ele sinalizou que pretenderia acabar com o Uber, por exemplo. Ele percebeu que isso soou muito mal, teve repercussão na internet e que a pesquisa apontou que ele tinha tido uma queda no número de potenciais eleitores. Aí ele voltou atrás, dizendo que isso foi fake news, que nada disso foi dito e etc. Aliás, fake news hoje está na boca dos candidatos. Todos eles falam sobre fake news. O Boulos, então, nos debates, quando é perguntado sobre algo que não lhe agrada, ele já automaticamente se defende dizendo que é fake news. Eu não ia falar sobre ele, mas ontem, e anteontem, na verdade, foi revelado o laranjal do Boulos. Ele gastou 530 mil reais, segundo ele, né, ele apresentou notas fiscais de duas empresas que não existem. O que significa isso? As empresas estão em dois endereços onde elas não são encontradas. Isso é um indício muito forte de ilegalidade. Mas aí é para ele provar. Inclusive, ele teve um debate sério, chamou de vagabundo o Oswaldo Eustáquio, aquele mesmo personagem, aquele mesmo jornalista que foi preso naquele episódio do inquérito do fim do mundo, né, o inquérito do STF. Então, isso foi assim, extremamente desagradável, até mesmo para a biografia do Boulos,
fazendo uma analogia aí, se é que a gente pode dizer que ele tenha uma biografia, porque eu já fiz aqui um vídeo onde eu falei sobre ele, e tem uma lacuna aí de pelo menos 10 anos do que ele possa ter feito. Voltando ao Celso Russomano, ele tem aquela fala pausada nos debates, né? Apesar dele só ter participado do primeiro da Band e desse último que eu vi ontem, que foi na TV Cultura. Ele se negou a participar dos anteriores, se eu não estiver enganado, participou apenas no da Veja. Mas posso estar enganado, ato falho. Mas, de fato, ele foi muito questionado, porque não participou de nenhum dos debates. E aí eu tenderia a te dizer que, à medida que ele vai falando, à medida que ele participa disso, ele cai nas pesquisas. A pesquisa imediatamente posterior ao debate de ontem, que saiu hoje pela manhã, e eu também acompanhei, ele perdeu 5 pontos percentuais. Então, creio que isso signifique que a população está entendendo que ele não é um bom candidato, ou não seria um bom candidato, ainda que, apoiado pelo presidente Bolsonaro, ele não seria uma boa opção para São Paulo. Aliás, está bem difícil, porque aquele que eu escolhi, até já falei para você, parece-me que não vai chegar, não andou nas pesquisas, embora, de novo, a gente tenha uma série de ressalvas pela metodologia, né, pela apresentação dela, não sei se isso é uma representação da verdade. O André Matarazzo não passa ali de 1,5%, 2%, quer dizer, está dentro da margem de erro. O que acontece com outros candidatos que eu vou retratar aqui hoje. Mas, sobre o Celso Russomano, ele está caindo muito nas pesquisas e agora ocupa a terceira posição por conta de um empate técnico com o próprio Boulos. Para você ver como pode ser muito volátil, né, esse entendimento do público. É óbvio que a gente tem aí um advento ou um evento, como você quiser chamar, de que o PT perdeu muito aqui, né, em São Paulo, né? Ele representa hoje muito pouco. Teve prefeituras desastrosas, como a da Erundina e a do próprio Haddad. Então, isso, para a população paulista, né, para a população paulistana, isso pegou muito mal. E por isso o Gilmar Tato aparece com 5 ou 4 ou 5% nas pesquisas, o que é uma sorte para nós, eu diria. Agora, esses votos, né, o voto dos petistas, segundo alguns analistas, pode estar migrando para o Boulos, o que explicaria por que ele está crescendo nas pesquisas. No meu ponto de vista, particularmente, é a isso, ou é contra isso, que nós devemos lutar, ou seja, trazer algum outro candidato para se contrapor a essas forças que já estão aí há muito tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque parece que contra o Covas não tem como lutar nesse momento e tirá-lo do segundo turno, vez que ele está com 32% de, né, potencial voto aí pelas pesquisas apresentadas. Ainda que eu tenha as minhas ressalvas de novo fazendo isso, é provável que ele vá sim para o segundo turno, até porque ele tem a máquina do seu lado. Ou seja, ele tem muito tempo de televisão, é a maior coalizão, e isso acaba distorcendo o debate público. Ele também não participou de todos os debates, esse sim posso afirmar, ele só foi no último, ele foi no primeiro da Band, ele foi no último que eu vi, da revista Veja, e agora foi nesse da TV Cultura. Então, por que isso? Porque ele estava tentando se descolar do Dória, que estava representando aí uma queda no percentual de apreço do seu eleitorado. De toda sorte, o Russomano, ele é um personagem emblemático, também está na carreira política há muitos anos, e não sei se eu comentei em vídeos anteriores, mas ele ganhou notoriedade justamente na morte da esposa. Então, para mim, é uma maneira um pouco controversa de você conseguir essa notoriedade, e dali por diante ele nunca mais saiu da mídia. Ganhou essa notoriedade e por ali ficou e vem pairando aí, né? Está sempre aqui, como eu disse, é um político de posição. Qualquer que seja a posição, ele está lá. Ele apareceu com Dilma, ele apareceu com Lula, ele apareceu com Dória, ele apareceu com Haddad, enfim. Tem posição, ele está lá dando seu apoio, né, através do partido ou dele mesmo, para acompanhar um levante. E me parece que foi isso que ele tentou com Bolsonaro e não colou. As pessoas estão dissociando. É muito difícil, inclusive, segundo alguns analistas, não é uma análise minha, é muito difícil, aqui em São Paulo, pelo menos, para a prefeitura, existir o tal do padrinho eleitoral. Então, vamos esperar, vamos aguardar, mas a minha avaliação em relação ao Russomano
é que ele é fraco no debate, muito fraco. A principal análise que eu devo fazer é a seguinte: existem regras no debate. Você tem ali 1,5 minutos para responder uma pergunta, às vezes, em outras oportunidades, 1 minuto. E depois, muitas vezes, apenas 30 segundos para a réplica e para a tréplica. Então, se você não tiver um poder de concisão e falar rapidamente para que você entenda, né, para que o eleitor possa entender, essa pessoa não merece o seu voto, porque ela não consegue concatenar o próprio pensamento e as palavras. Percebeu quão rápido eu falei? Isso é um poder de articulação, né? Um poder de oratória, de articular as palavras, articular o pensamento. E, infelizmente, o russomano não só não se prepara, aparentemente, para os debates, não posso afirmar, mas parece não se preparar, ou é muito inseguro, a ponto de não conseguir concatenar. E aí, esse tempo que ele tem fica demasiado curto para ele expressar, ou para que ele possa expressar a sua linha de raciocínio. Então, eu não votarei nele com toda certeza, assim como não votarei no Covas, já deixei claro isso num outro vídeo. Foi tenebroso o que ele fez em São Paulo, foi temerário, gastou 100 milhões na praça para fazer uma suposta praça com uma fonte, né, ali no Vale do Anhangabaú, sendo que poderia ter equipado muito antes os hospitais. Então, fica aqui minha crítica total, tenho aversão. O que ele soube fazer foi gastar 12 milhões com caixões, com sacos para corpos, etc. Está contigo, eu sou um só, mas está contigo. Nós podemos reverter isso se nós quisermos. O próximo que eu vou falar é o Márcio França. Vamos lá, número 40. Em certo momento, acho que até que eu revelei isso, se não revelei, estarei revelando agora em primeira mão. Num certo momento, lá atrás, quando da eleição do Dória, né, onde o Dória foi eleito, melhor dizendo, né, na última eleição para governador, cheguei a flertar com a possibilidade de votar no Márcio França. Porque é advogado, já estava na vida pública, é funcionário público, de carreira, etc. Mas desculpem, foi um vacilo, foi uma escorregada. Ainda bem que durou pouco mais de 2 semanas, porque eu pensei em votar nele naquele episódio, por consequência, na verdade, daquele episódio da queda do edifício Wilton lá no centro da cidade, né? Era uma ocupação, ele era o governador em exercício, e numa reportagem até ele falou muito bem, aquilo me chamou a atenção, achei que teve coragem de defender o posicionamento da prefeitura e tal, contra esse tipo de ocupação, que é causa de risco, e consequente é causa de acidentes e incidentes. Então, achei aquela postura relevante, mas me recordo que 2 semanas depois ele praticamente voltou atrás, numa outra TV e num outro episódio. E aquilo chamou por demais a minha atenção, porque ele não defende um posicionamento fixo, né? O seu posicionamento. Isso é o que eu acredito. Todo mundo pode mudar de opinião? Evidentemente que sim, mas em 15 dias, e sob um assunto de tamanha relevância, nós temos inúmeras ocupações na cidade de São Paulo. Então, é temerário que a postura de um candidato possa ser tão volátil. Essa é a minha crítica ao Márcio França. E percebi, através dos debates, ele participou de todos, percebi que ele representa também a velha política, né? Ou seja, ele dá afagos. Então, quando vai fazer uma pergunta, usa somente o politicamente correto, não tem uma posição incisiva para atacar alguém ou para questionar, fazer uma pergunta mais incisiva. Enfim, é claro que essa é a minha avaliação, é claro que essa é a minha opinião, mas eu estou aqui refletindo para você o que eu vi no debate. E essa é uma eleição muito singular sob esse ponto de vista. Por quê? Porque o que vai depender, ou melhor dizendo, né, o que parece que vai pesar para os eleitores é justamente essa indicação, porque todos nós estamos muito inseguros com o futuro da nossa cidade. Então, agora, tendo a entender que, em virtude do desconhecido, as pessoas acabam indo para o que já está aí, porque a gente já conhece, ou tecnicamente nós já conheceríamos, né, que é o caso do Bruno Covas. Mas, de novo, rechaço isso. Nós temos a possibilidade, ao menos, de levar alguém para o segundo turno. O próximo candidato que eu tenho que falar é da Joyce Hasselmann. Bom, o que mais pesa contra a Joyce Hasselmann, no meu ponto de vista, é que ela é muito recém-chegada, digamos assim, à política.
ela ganhou notoriedade no passado, atacando o governo Lula, né, o governo, na verdade, o governo Dilma, né, foi ali que ela apareceu, antes do impeachment, em 2016, e aí acabou se tornando deputada federal, e ganhou notoriedade porque apareceu como presidente, e logo na sequência, no primeiro ano de governo, né, do primeiro para o segundo, teve aquele episódio, minto, né, foi no primeiro ano, porque foi no ano de 2019, e já teve aquele episódio da traição dela, né, ou seja, dizendo que a família Bolsonaro e o Bolsonaro manteriam um gabinete do ódio. Ela afirmou isso. Não são palavras minhas. Está aí na mídia, dá um Google, você vai encontrar fácil. Então, isso, para mim, pesa muito contra ela. Muito embora, as pessoas não são feitas só de pontos negativos, muito embora o ponto positivo da Joyce Hasselman é justamente a articulação verbal que ela tem, afinal de contas ela é jornalista, ela fala muito bem, ela fala muito rápido, sem que você deixe de entender a mensagem que ela está passando. Isso é muito bom, ela tem essa capacidade, ela fala com clareza, as palavras são expelidas, digamos assim, da boca dela com muita clareza. A gente entende, de fato, cada palavra que ela emitiu. Isso é muito bom para o interlocutor entender. No entanto, ela não transmite aquilo que eu acho essencial, ou que eu penso ser essencial para qualquer pessoa, e principalmente para um candidato, de que aquilo que ela está falando se pareça com a verdade por conta de parecer que é o que ela pensa de fato. Não sei se eu me fiz claro, então eu vou repetir. O que ela diz parece que não é dela. É montado, é um discurso que ela decorou e que ela está ali única e exclusivamente para replicar. E isso, para mim, conta muito. Então, juntando esses fatos, a traição para com o partido nem tanto, mas a traição para com o presidente que a ajudou e que depois ela disse que é ela que ajudou, enfim, há uma guerra de egos aí, uma guerra de vaidades. Isso, para mim, traz um pouco de repulsa. Então, eu não vou também entregar o meu voto, né, a minha procuração, eu não vou outorgar a Joyce Hasselman. Esse é o meu ponto de vista, essa é a avaliação. Mas, de todo modo, tem que deixar declarado que ela me pareceu ser uma candidata muito preparada e que se debruçou sobre os números, foi conhecer, foi estudar. Talvez recebendo as críticas que ela tem recebido de outros, ela fez vídeos que foram declarados como fake, quando teve na Cracolândia, eram figurantes, depois veio-se a descobrir. Então, isso acaba pesando bastante, porque a única coisa que o Celso Russomano diz que me parece factual, né, e factível é que para você ser candidato precisa amassar barro, ou seja, você precisa andar na rua, você precisa ir lá nos lugares para saber quais são os problemas das pessoas reais. Porque, veja só, vou fazer uma parte rápida aqui. Em todos os meus vídeos, é por isso meu interesse com a eleição municipal. Em todos os meus vídeos, você pode olhar aí no meu canal, pode vasculhar, eu tenho vários deles, inclusive tem um, eu vou deixar um card aí, em que eu faço uma relação do munus público do síndico com o munus público declarado no artigo 37 da Constituição Federal, que é sobre a administração pública, a forma como ele tem que proceder. O prefeito nada mais é do que o síndico da nossa cidade. Ele tinha que fazer, sim, uma sindicância, uma zeladoria, e compare isso. A do Bruno Covas está péssima. A cidade está abandonada, fora isso ele fechou a cidade, ele impediu que as pessoas trabalhassem. Isso precisa ser entendido. Agora, isso posto, vamos para o último candidato, Arthur Duval. Arthur Duval eu colocaria, nesse momento, imediatamente, num outro patamar. E olha só, eu o segui durante bastante tempo, ele tem aquele programa, tanto que ele se autodenomina Mamãe Falei, e ele fez uma crítica relevante naquele período também contra Dilma Rousseff, né, contra os desmandos, contra o Petrolão, o Mensalão e etc. Ele é um dos fundadores do MBL, o que para mim tem vamos colocar ali uma estrelinha contra, né, tem que ser pesado, mas enfim, há que se respeitar o pensamento das pessoas. A liberdade de pensamento e de expressão, para mim, é como o direito à propriedade defendido pelo presidente da República recentemente. Ele é sagrado. Contra isso, a gente não tem que sequer pensar em fazer algo contra. Então, nesse sentido, paciência. Ele entende que pelo MBL ele encontrou uma ressonância dos seus pensamentos, mas ele se autodenomina de direita, talvez próximo ao conservadorismo, no intuito de ter um apreço
também pela propriedade, etc. E, nesse sentido, defender o Estado mínimo, defender que a prefeitura não tem que gastar dinheiro fomentando algo para o cidadão, mas tem que, como a gente costuma dizer, fazer o mercado funcionar. Para isso, há mecanismos que a própria prefeitura pode se utilizar, né? Então, até com frentes de trabalho, para a própria zeladoria, para gerar emprego e renda de uma maneira assertiva, reduzir o IPTU seria um grande projeto. Espero que quem venha a ser eleito tenha isso em mente. Até estou apoiando um candidato chamado Paulo Melo, tem uma sabatina que eu e alguns colegas advogados e o grande senhor José Carlos Sepúlveda participou, inclusive, nós o sabatinamos, nós tentamos colocá-lo literalmente contra a parede, e eu diria que ele se saiu muito bem, e ele é um defensor da diminuição do IPTU. Então, se você tem problema com isso, se você está sentindo que a prefeitura está avançando na sua propriedade, como nós pensamos, pense bem e vote no 28011, eu vou colocar aí, é muito importante isso. Bom, voltando ao Arthur Duval, ele, né, eu venho acompanhando o canal dele há muito tempo, ele tem uma penetração muito grande na internet. Num certo momento, há alguns meses, no começo até o ano passado, começo deste ano, eu entendi que ele subiu um degrau e ali, para mim, ele se perdeu. Porque para ele ninguém prestava, só ele, parecia que só ele prestava. E me parece que assim que ele resolveu assumir a sua candidatura, espero que não seja só uma carapaça para ser candidato, me parece que ele parou para pensar, fazer uma autocrítica e deu uma segurada nisso. Não dá para só criticar os outros, né? Eu não vou passar o tempo aqui só apontando o erro dos outros. Eu fiz a minha avaliação de cada candidato e sempre tentei trazer para você tudo de errado que eu via, mas também aquele ponto, se fosse único ou mais de um, se aquela pessoa é boa. E estou fazendo isso agora também. Ele teve esse problema, me parece que consertou, né? Teve uma correção de rota, digamos assim, e ele é muito articulado. Eu diria que ele é quase tão bem articulado em termos de palavras, em termos de concisão de pensamento, como a própria Joyce Hasselman. Ele fala muito rápido, ele fala de maneira clara, ele consegue colocar com bastante concisão e coerência o seu pensamento dentro daquele 1 minuto e meio, ou 1 minuto, ou mesmo 30 segundos. E mesmo quando ele está atacando outro candidato. Isso é um ponto importante que eu quero destacar aqui. Por quê? Porque eu elaborei o meu voto ao André Matarazzo, estava seguro de que o faria, né, de que fosse possível colocar o André Matarazzo no segundo turno e tirar um dos candidatos, mas nesse momento eu estou voltando atrás e penso que não é possível, não seja possível fazer, até para a concordância verbal ficar correta, penso que não seja possível fazê-lo, então estou migrando o meu voto aqui, declarado para você, para o Arthur Duval, com toda a força. E não sou só eu, não. Eu tenho conversado com muitas pessoas, todas as pessoas estão sob essa ótica. A gente tem que tirar Boulos ou o Márcio França ou o Russomano, porque há um empate técnico ali, me parece, entre os três, do segundo turno, e colocar pelo menos alguém que a gente possa nivelar com o Bruno Covas, por conta do dinheiro que ele tem à disposição para fazer campanha, pelo menos até aqui. Porque no segundo turno muda tudo. É como se disse, é outra eleição. Então não adianta o senhor, a senhora, pensar, não, eu vou votar no Russomano para não colocar o Boulos porque eu não acredito. Ah, eu vou colocar o Márcio França porque eu não quero Boulos e não quero Russomano. Se você não for votar de acordo com a sua consciência, até como fala propriamente o André Matarazzo, você está jogando seu voto fora. Você vai deixar que outra pessoa decida essa eleição. Você tem que assumir a procuração que você vai outorgar a alguém. Estou te outorgando mesmo que você não consiga. E é preciso que a gente demonstre, principalmente em São Paulo, que a gente está cansado dessa rotatividade sempre entre os mesmos. Eram só duas forças que controlavam a capital. Havia sempre uma troca de cadeiras, sempre alguém indicando o seu poste, vamos chamar assim, e isso parece ter acabado. Então, ficou para trás aquela condição do Haddad em relação ao Lula. Espero que tenhamos tido uma ruptura agora com esse advento do Bruno Covas e que se encerre aqui, né? Porque ele está sendo aí entregue como o poste do Dória. Então a gente tem, na verdade, que enfrentar isso. Essa é a força que a gente tem que vencer. Chega disso. Ele já provou que não é um bom prefeito. Por 2 oportunidades, ele estava fora de São Paulo quando coisas importantes estavam acontecendo. Não é? Ele tirou férias.
ontem, no debate, a Joyce Hasselmann colocou-o contra a parede nesse sentido, e ele disse ser normal tirar 50 dias de férias, ou um pouco menos, que ele diz, tirem menos de 50 dias de férias em 2 anos de mandato. 2 anos de mandato, você tirou 2 férias. Você tirou praticamente 2 meses, Bruno Covas. Você não teria nem que ter tirado férias. Você é prefeito, cara. Assuma que você é prefeito. Você é o cara para responder sobre o que acontece aqui. E você não está respondendo sobre nada. Muito menos sobre a pandemia. Olha o que você fez com as escolas. Você acabou com as escolas. Você acabou com comércios. Bom, não era para isso esse vídeo, desculpe o desabafo. Eu tinha que fazer. Então, eu quero apontar para o senhor e para a senhora que o Arthur Duval, fora essa questão de articulação, né, de concatenar bem o pensamento, de concisão, poder de oratória, ele tem algo dentro dele, eu diria assim, essa ênfase, essa vontade de fazer, que demonstra pelo menos uma vontade, pode ser tudo falso. E aí todos nós teríamos nos enganado, né, teríamos sido enganados. Mas me parece legítimo. Ele peitou o Gilmar Tato, ele perguntou, eu já falei isso para você num outro vídeo, ele peitou e perguntou para o Gilmar Tato, escuta, fala aí para todo mundo qual é o seu envolvimento com aquela quadrilha, né? Aquela quadrilha que representa o crime organizado aqui em São Paulo. Ele fez isso 2 vezes, mesmo o Gilmar Tato tendo entrado na justiça para impedir a pergunta. Então, parece-me que tem coragem. Então, eu gostaria de ver na Prefeitura de São Paulo alguém com isso, alguém com coragem, com vontade de fazer, de enfrentar a Câmara Municipal, se for o caso, e de se ver enfrentado pela Câmara Municipal. Porque eu quero terminar o vídeo dessa maneira. Ele tem 2 plataformas no governo dele que me chamaram por demais a atenção. Primeiro, é a coleta seletiva, que nunca funcionou em São Paulo. Então, ele já declarou que vai fazer ela funcionar. E isso, para nós, é de extrema importância. O lixo será, nos próximos anos, um problema insolúvel. Então, é preciso que nós tenhamos atenção sobre isso. E ele apresentou no debate, e mais de uma vez, que ele tem essa proposição. A outra que me chamou por demais a atenção é que ele quer fazer uma revisão do plano diretor de São Paulo. Bom, isso tem impacto na nossa vida de maneira direta. Por quê? Porque tem a ver com IPTU, tem a ver com lei de zoneamento, tem a ver com construções, tem a ver com tudo isso, tem a ver com geração de empregos. Então, isso vai impactar a cidade de uma maneira muito grande. Então, é por isso que eu vou dar o meu voto, vou dar esse crédito ao Arthur Duval. E para finalizar de verdade, eu quero lembrar o senhor e a senhora que muito mais importante, olha só o que eu estou dizendo, muito mais importante do que votar para prefeito é votar na Assembleia, ou seja, ali na Câmara Municipal, votar nos vereadores com muita consciência, não colocar qualquer pessoa lá, colocar pessoas capacitadas, pessoas que tenham condições de lutar pelo seu direito. São 55 vereadores naquelas cadeiras. Em 2016, né, o pessoal que vai estar deixando agora essa legislatura, dos 55, o PSDB, com a sua coalizão, tem 32 cadeiras. É contra isso que a gente precisa guerrear. Não podemos eleger pessoas do partido do PSDB e da sua coalizão. Ou precisamos eleger, se for o caso e não tivermos escolha, por conta das nossas convicções, eleger com muita seriedade, pessoas capacitadas, pessoas que tenham a ver com aquilo que a gente acredita, que a gente pensa. Então, vamos nos ajudar? Compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, é a nossa última oportunidade. É sábado, você vai estar vendo no sábado, amanhã, já domingo, você vai estar votando. É muito importante que você tenha em mente que o que vai mudar mesmo a condução da nossa cidade é que a Assembleia de São Paulo, ou seja, a Câmara Municipal de São Paulo, não pode ser capacho do prefeito, não pode ser apenas um legitimador daquilo que o prefeito faz. Pense nisso. Isso é o poder da democracia. Nós podemos colocar qualquer prefeito, mas tendo uma Câmara Municipal independente e que vai olhar com olhares criteriosos tudo aquilo que o prefeito estiver fazendo. Eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, ter contribuído para que você faça um voto consciente. Nós precisamos mudar a política da nossa nação e isso começa pela cidade. Bom voto a você. Até a próxima.